24, mais uma vez, bom dia, um abraço a todos. Estamos iniciando a partir de agora aqui na Rádio Seridó, o nosso programa Alerta Geral. Muita notícia e informação para você a partir de agora, até as 14 horas, até 2 horas da tarde, aqui no nosso programa. Tem entrevistas, participações dos ouvintes, denúncias, reclamações. Fique à vontade, participe pelo 3421-2500, que é o nosso telefone. O WhatsApp aqui da Seridó também para você participar conosco, é o 98887-3420, 98887-3420. Nos escuta e nos sintoniza através do canal 1100 AM da Seridó, através do site radioseridó.com.br e também através do nosso aplicativo aí no seu tablet, smartphone, no seu celular. Só baixar aí Rádio Seridó AM e também sintonizar a nossa programação. Ficar ligado o dia inteiro com muita notícia, informação, música, esporte, o dia inteiro. São 11 horas e 25 minutos. A gente vai começar aqui o programa hoje, recebendo aqui representantes do Poder Judiciário Federal, que trabalham, são servidores do Poder Judiciário Federal aqui na nossa cidade, como já é de conhecimento da população. Os servidores do Poder Judiciário Federal estão em greve em nível nacional e também aqui em Caicó não é diferente. A gente está recebendo aqui nos estúdios o Fernando Inácio, ele que é técnico judiciário, vai conversar conosco sobre essa mobilização, sobre quais são as reivindicações que essa categoria está reivindicando nesse momento. Fernando, bom dia, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Eduardo, bom dia, ouvindo do Rádio Seridó, agradeço a atenção que vocês estão dando nesse momento. Muito bem, Fernando. Fique à vontade para fazer uma explanação para o nosso ouvinte sobre essa greve, sobre esse movimento, quais são as principais reivindicações da categoria, o que vocês estão pretendendo com esse movimento. É o seguinte, atualmente está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que é o PLC 28 de 2015. Esse projeto de lei é o correspondente ao nosso plano de carreiras e salários, entendeu? Define a carreira dos servidores do Poder Judiciário da União, ao mesmo tempo que define os reajustes salariais. Esse projeto de lei, ele tem seguidamente sofrido dificuldades em tramitação, em continuar a sua tramitação e a própria aprovação, em virtude das gestões políticas dos líderes do Senado ligados ao governo federal, entendeu? Sempre que eles podem, eles impedem ou a votação ou a própria tramitação do processo. Atualmente, está agendado para o dia 30 desse mês, que é a próxima terça-feira, né? A votação desse projeto, para aprovar ou não. Só que ninguém sabe se vai ser votado, porque já foi agendado para outra data, dia 10, e foi agendado, acho que mais 2 vezes tentaram e não conseguiram fazer a votação por causa da gestão política do governo, através dos seus líderes no Senado. Esse projeto de lei, ele, quando fala sobre o salário, ele diz que procura fazer uma recomposição. Por quê? Porque a última vez que nós tivemos um projeto de lei que tratasse do nosso aumento salarial foi no ano de 2006. Aquele projeto de 2006, ele foi aprovado com a tabela salarial formulada no ano de 2005, já houve uma defasagem. E essa tabela corresponde entre os 2002 e o 2006. De lá para cá, não houve mais correções salariais. Houve uma amenização entre o ano de 2012 e 2015, em que o governo federal acertou com o Poder Judiciário para que nós recebêssemos os mesmos índices relativos ao Poder Executivo Federal, o servidor do Poder Executivo, entendeu? No entanto, a gente trata de outro poder, o Poder Judiciário. E o que ocorre é que na nossa carreira do servidor do Poder Judiciário da União, nós não temos database, tá entendendo? Então é importante esse projeto de lei atual para corrigir. Ao mesmo tempo, há uma injustiça, a questão das perdas, porque de 2006 para cá, cerca de 10 anos, nós permanecemos sem aumento salarial efetivo, entendeu? O que ocorre? Nesse projeto de lei, procura-se recompor as perdas de 10 anos, entendeu? Faz uma recomposição de perdas salariais. E, no entanto, além dessa questão de ele tentar recompor, existe um porém. O pagamento dessa recomposição é em 6 parcelas. Uma vez que é em 6 parcelas, por semestre,
ele deve terminar lá para entre 2016 e 2017. Quando for concluir a última parcela, for pagar a última parcela, já há uma defasagem do próprio salário, da própria recomposição. Além do que, nós, servidores do cidadão, nós não temos database. Então, nós não temos previsão de quando nós negociamos os nossos salários, entendeu? Os outros servidores tudo têm uma database, anualmente eles se reúnem e discutem. Nós não temos, né? E por razão dessas circunstâncias, nós, não só aqui em Caicó, mas em todo o Brasil atualmente, né? Porque a partir do momento que a gente teve uma má perspectiva de resultado em relação ao projeto de lei no Senado, os estados começaram a reagir, todos os estados. E no momento atual, todas as unidades da federação estão em greve. Tanto no que tange ao tribunal regional, os tribunais regionais eleitorais, quanto aos tribunais regionais do trabalho, e somando-se também aos tribunais regionais federais, que a quais nós somos vinculados aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito bem, então quer dizer que são pelo menos 10 anos sem um aumento real do salário, né? Porque nós não temos database. Uhum. Uma vez que nós não temos database, nós precisamos que haja um projeto de lei que o Supremo Tribunal Federal envia para o Congresso. Esse projeto de lei tramita na Câmara, no Senado, e depois da aprovação, se for aprovado, aí sim é que tem um aumento do salário, entendeu? Só que isso num projeto de lei não se faz de uma hora para outra, se leva vários anos. No caso, o nosso último foi em 2006, e o atual que está tramitando em 2000, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Lewandowski, ele pegou um projeto de lei de 2009, né? Já estava tramitando em 2009 e foi suspenso. Ele reajustou, fez atualizações e reapresentou no ano passado, 2014. Desde 2014 que a gente está tentando conseguir algo, e novamente agora, quando estava prestes a ser votado, o governo impediu novamente. É bom frisar que o governo tem impedido a votação atualmente, porque ele já impediu outras vezes, sob o pretexto de fazer um ajuste fiscal, né? Mas se a gente for acompanhar direitinho como anda a administração federal no país, no que tange o governo, o poder executivo, a gente vai ver que esse ajuste fiscal só serve para os outros, não serve para si próprio, entendeu? Para as classes trabalhadoras, para aqueles que não têm força política, né? Ou para outros poderes, como agora está tentando fazer com a gente. O que não o que se trata de uma ação inconstitucional, porque os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, devem ser autônomos e independentes de si. Eles não podem fazer gestão. Então, quando impede, está fazendo algo inconstitucional. No entanto, também a gente pode verificar que, ao mesmo tempo que ele faz levanta essa questão de necessidade de ajuste fiscal, esquece de fazer ajuste em si próprio. Por exemplo, se a gente for avaliar a atual administração, tem 38 ministérios. Alguns meses atrás, 1 ou 2 meses, tinha 39. Então, pela avaliação de qualquer técnico na área administrativa, vai ver que é uma estrutura muito grande. Para que serve tudo isso? Isso aí serve para cabide de emprego, né? Então, para acabar com cabide de emprego, com o protecionismo partidário dos grupos que estão dando a sustentação à atual administração, isso eles não fizeram ajuste. Mantiveram toda uma superestrutura, uma estrutura enorme, desproporcional, para a pretexto de se manter um governo grande, ao invés de ser eficiente, passou a ser fornecedor de cabide de empregos, né? Então, essa parte aí é que por onde deveria começar o ajuste fiscal, de si próprio, da própria situação governamental. Não, o governo esquece de cuidar de si e está tentando cuidar dos outros, no caso, impedindo as injustiças salariais causadas aos servidores do Poder Judiciário da União. Fernando, quantos dias já vocês estão nesse movimento e como é que tem sido essa adesão também a nível nacional, nos estados, para que essa luta possa ter a continuidade com a categoria unida? Bom, porque veja bem, a gente não tem tido, tem sido essa movimentação, até pela questão de justiça que eu acabei de relatar, tem sido uma coisa mesmo dos servidores. Os sindicatos, em alguns casos, eles atuam muito, outros pouco, em alguns casos pouco, e outras vezes até nada. Mas os servidores têm sido voluntários, entendeu?
pela questão de justiça. Afinal de contas, são 10 anos sem ter uma reequiparação, né? Nesse caso, cada caso é um caso, cada sessão, por exemplo, o TRE entrou ontem, entendeu? Ontem foi terça, né? Aqui em Caicó, o TRT começou na segunda, e nós começamos na segunda da semana passada, entendeu? Cada grupo vai se formando e é sem assessoria do sindicato. É uma coisa dos servidores voluntariamente vendo o que está se passando em Brasília. Com medo dentro da expectativa negativa que se tem nas suas próprias carreiras, entendeu? Então, foi aumentando. Ultimamente, o estado de Tocantins e o estado de Mato Grosso do Sul, se não me engano, os estados do Centro-Oeste, foram os últimos a aderirem, mas fizeram com que todo o país, todo o poder judiciário, todo o país entrasse em greve. Evidentemente, respeitando a lei, a questão de 30%, o atendimento de urgências e emergências. Aqui no município de Caicó, quais são os órgãos que fazem parte do governo federal nesse aspecto da justiça? No caso, o que nós somos é o Poder Judiciário da União. Nós temos na Constitucionalmente dividido o Poder Judiciário, né, que somos nós, que determina, julga, faz o julgamento. Nós temos o Poder Executivo, né, que administra, que executa as questões do Estado, e nós temos o Poder Legislativo Federal, que faz as leis, né, que formula as leis, legisla, né. A Constituição determina que esses três poderes, Legislativo e Judiciário, devem ser autônomos e independentes entre si. Então, cada um no seu. Então, quando a gente está tratando aqui, o que nós somos aqui, qual é o Poder Judiciário da União? Os tribunais regionais eleitorais, né, que cuidam especificamente de eleições, os tribunais regionais do trabalho, que é a questão trabalhista, e os tribunais regionais federais, que trata da justiça comum no que tange as questões federais, os recursos da União, que se envolve as questões da União. Esses três formam o Poder Judiciário da União. Isso são eles, né, que são os servidores do judiciário, técnicos e analistas, em alguns locais auxiliares, técnicos que prestam serviço, que são serventuários da Justiça Federal. Aqui no município, como é que vocês vêm realizando esse atendimento dentro daquela questão dos 30%? Os 30% é assim, cada caso, porque cada grupo se reúne, o TRT tem uma forma, o TRE tem outra, e o TRF, como somos nós aqui no município, temos outra. No nosso caso especificamente, que foi o maior número, nós nos reunimos, definimos 30% não entrou em greve, então a gente sempre tem garantido os 30% já, porque eles já estão trabalhando, né? E elaboramos uma escala daqueles que entraram em greve para prestar assessoria naquela questão de urgência e emergência nos setores, nos setores da vara federal, da nona vara federal aqui em Caicó. Então, a gente está cumprindo essa determinação legal, que é de manter sempre 30%, através de escala, revezamento, e também procurando saber quais são os casos de urgência e emergência para atender. Os que não se incluem na urgência e emergência, está tudo parado. Por exemplo, eu sou do setor de execuções fiscais. Nesse momento, tem mais de 200 execuções fiscais paradas, sem funcionar, entendeu? São processos, para ser mais claro, as execuções fiscais, no caso da Justiça Federal, são os casos em que autarquias, entidades, instituições ligadas à União, eles estão cobrando tributos ou multas, né? E nessa cobrança, os recursos vão para a União, uma vez que são autarquias, a própria Fazenda Nacional, que representa judicialmente a Receita Federal, eles estão cobrando da União. E nessa cobrança, nós executamos a parte executada, a parte devedora, né? E ao executar, os recursos vão para a União. No caso, isso não está acontecendo nesse momento, porque nós estamos em greve. Todos os processos que procuram arrecadar recursos para a União, para o governo federal se apossar, a cobrança de tributos, essas coisas, não está tramitando atualmente. Então, não é urgente nem emergente. Ok. No caso desse movimento, ele não tem tempo de terminar, ele é por tempo indeterminado, até que se tenha pelo menos uma garantia de que o projeto possa ser votado, né? O projeto já está agendado para o dia 30. Então, a gente deliberou, nós reunimos, deliberamos por indeterminado,
mas, como se sabe, a gente tem que ter a ponderação, né? Então, quando chegar no dia 30, nós faremos uma reavaliação do movimento de acordo com os resultados que obtivermos no Senado Federal. Entendeu? Não é uma coisa indefinida, é uma coisa definida de acordo com as circunstâncias que levaram os resultados positivos ou negativos lá em Brasília. A questão da tramitação do projeto, ele está no Senado, tem que voltar para a Câmara, como é que está nesse... Em que pé ele está hoje? Assim, ele já passou pela Câmara, o Supremo Tribunal Federal veio para a Câmara, fez toda a Câmara, passou por todos os trâmites na Câmara, né? Foi aprovado em todas as comissões, do jeito que está escrito lá. A Câmara enviou para o Senado da República. O Senado também está passando por todas as sessões, passou por todas as comissões necessárias, e a última comissão, que foi a Comissão de Constituição e Justiça, determinou que fosse para o plenário, entendeu? Para decidir pela maioria no plenário do Senado. A grande maioria dos senadores tem demonstrado apoio aos servidores, até por causa da justiça de 10 anos, sem reavaliação da situação de carreira, né? Mas, no momento, tentou-se no dia 10 fazer uma votação em que se aprovava ou não se aprovava o projeto de lei, e houve um reagendamento para o dia 30. No entanto, se esse projeto for aprovado da forma que está, do jeito que está escrito lá, sem alterações, de lá ele vai para a sanção da dona Vilma, da presidente da República, entendeu? Se houver alguma alteração nele, obrigatoriamente ele vai ter que voltar para a Câmara, porque a Câmara tem que concordar com a alteração, porque ela foi a casa iniciadora do projeto de lei. De qualquer forma, com retorno para a Câmara ou sem retorno do Senado direto para a presidência da República, a gente vai depender também da sanção da presidente, entendeu? Se houver veto, por exemplo, tem que ser votado no Congresso. Volta novamente para o Senado para ser votado o veto. Muito bem. Fernando, queria agradecer aqui a sua participação, deixar aí o espaço aberto, microfones à vontade, para mais algo que você queira acrescentar sobre esse assunto, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer também a você, Eduardo Dantas, a todos os ouvintes da Rede Servidor. Gostaria de dizer que o nosso esforço, nossa dedicação para melhorar não tem sido por interesses individuais de cada um, mas sim porque essa situação que vivemos diante dessa dificuldade para termos um aprimoramento do nosso plano de carreira de salários, faz com que o trabalho se torne desmotivador, se dificulte a consecução dos objetivos jurisdicionais. Isso faz com que muitos dos nossos colegas, ao invés de estar cuidando do trabalho em si, está cuidando das suas carreiras para mudar de encargo e abandonar a justiça. Então a gente está protegendo uma estrutura que dá condições da democracia ser eficiente, eficaz. Por quê? Porque a democracia precisa de um poder jurisdicional efetivo, né? Eficiente e isento. Nesse caso, quando a gente tem uma carreira desprestigiada, sem a devida atenção dos poderes, o poder judiciário passa a ser fragilizado, passa a ser, digamos assim, enfraquecido, e esse enfraquecimento fere toda a sociedade, atinge toda a sociedade. Então, quando nós estamos fazendo isso, a greve, lutando pelos direitos que diz respeito aos servidores, e estamos também lutando pela melhoria da sociedade, através da melhoria da prestação jurisdicional, que é a motivação dentro do ambiente de trabalho. Ok, está aí explicado, muito bem explicado. Obrigado, Fernando Inácio, o outro técnico aqui, o Tiago, né? Também está aqui presente com a gente aí, Tiago Araújo. Então, boa sorte a vocês aí, e a população, bem explicado, acho que a população tem que também entender isso aí, que é uma luta que é preciso que a categoria continue lutando, e continue lutando unida para que possa sair vencedora nisso. Fernando foi muito feliz aí em falar que o governo cria algumas questões de tentar diminuir gastos, de enxugar a máquina, mas às vezes esquece de fazer dentro do próprio governo, né? 38 ministérios é muita coisa, né? Muito gasto, é muito cabide de emprego que infelizmente só tira da sociedade, né? Do cidadão. Nos direitos, a gente está vendo aí tantas coisas alteradas, medidas provisórias, né? Questão de seguro-desemprego, aposentadoria, quer dizer, só sobra infelizmente para a sociedade, para a nossa população. 11h44.